E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, podcast que conecta você aos melhores insights de negócio, gestão, RH, empreendedorismo, liderança. E estamos aqui em mais um episódio dessa temporada. Eu sou Lucas Bianchini, estou aqui com Márcia Bastos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Que alegria a gente estar aqui hoje, né, Lucas? Mais uma edição, mais um tema maravilhoso. Nesse lugar que a gente ama, que é a Masterpiece, que acolhe a gente como ninguém, que eu amo demais, o melhor cerveja que existe. Além de que vamos ouvir hoje uma história linda que eu admiro, que inclusive nesse sábado agora ela me fez chorar, né, com a história dela, muito emocionante. Que beleza. Mas não vamos, hoje a gente vai falar de alegria, de projetos, de coisas boas. Sim. E a gente vai falar de planejamento. Gente, planejamento estratégico. Como que é difícil o empresário pensar nisso e se dedicar a esse tema. Muitas vezes ele passa batido, né? Hoje mesmo eu também estava num evento e a gente falando de financeiro e tem gente que pula essas etapas que são tão importantes, né? Que às vezes é você ter um contador, você olhar para o financeiro, você olhar, fazer seu planejamento. Então, é um pouco disso que a gente vai falar aqui, muito mais, né? Porque ela tem notícias para contar para a gente sobre uma plataforma linda que ela tem, enfim. Então, não vou dar spoiler ainda não. Você vai contar, só um pouquinho. Só um pouquinho. Ó, para quem já está aí assistindo, vocês sabem, estamos aqui com Maria Torres, que, como ela mesmo diz, é uma empreendedora da educação e ama transformar empresas e pessoas. Ela tem mestrado em pesquisa operacional no IME, atua desde 1998 em consultoria, é professora universitária, já ganhou mais 9 prêmios como melhor professora, tem mais de 10 livros publicados. Olha essa mulher, gente, a gente tem muito para aprender. Seja muito bem-vinda. Um desses foi em Dubai, acredita? Olha. Não foi que você lançou o livro? O em Dubai foi o 11º. Foi o 11º. E agora sai o 12º já. De atendimento. Seja bem-vindo. Conta um pouquinho dessa carreira, assim, de como que chegou você nesse momento de consultora, de professora. Foi sempre algo que você aspirou ou aconteceu ao longo da trajetória? Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Bom, eu vim de uma família muito pobre e eu tive a oportunidade de estudar. Vou encurtar bastante, tá, gente? Então, quem quiser assistir meu TED, eu tenho o TEDx Pedra do Sal, onde eu conto um pouco da minha história. A transformação pela educação. Então, eu, quando era pequena, eu não tinha boneca, eu não tinha nada. Então, eu botava as pessoas, né? Ou eu ficava inventando assim, pessoas e ficava ensinando, porque talvez de uma forma diferente do que hoje. Antigamente, a gente achava que o professor tinha muito poder, né? Então, principalmente o da escola nossa, né? Então, brigava. Então, nós tínhamos um respeito muito grande. Então, o dar aula dava uma questão de poder. Então, e um empoderamento. Então, eu gostava de dar aula, de brincar, de dar aula, né? E depois eu fiz escola técnica, depois eu fiz engenharia, e depois eu fiz meu mestrado no IME, onde eu assisti uma disciplina eu fiz análise sistema pesquisa operacional. Então, quando você faz a pesquisa operacional, ela é muito ligada a vários profissionais em busca de uma solução. Então, quando nós vamos vários profissionais, então nós tínhamos psicólogos, tínhamos engenheiros, tínhamos médicos, tínhamos várias pessoas pensando numa determinada temática, num determinado problema. E eu tive uma aula de qualidade total, na época de qualidade total. Isso em que época, mais ou menos? 96. E aí meu professor passou um vídeo da Visão de Futuro, do Joe Becker. Quando eu assisti aquele vídeo da Estrela do Mar, que jogava, gente, eu chorava de soluçar. E aí eu disse assim, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com qualidade. Eu comecei a trabalhar com qualidade. E aí saí do IME, me formei no IME, saí do IME e comecei a fazer projetos no Pedro Ernesto, antes ainda, porque eu tive um tempo que eu trabalhava e estudava, meu primeiro ano de mestrado. No segundo ano, não. No segundo ano, eu saí do emprego e fui para empreender mesmo, né? Então, eu larguei um serviço público, aonde eu não tinha nenhuma perspectiva do que você vai fazer. Tanto é que eu pedi demissão voluntária. E aí eu trabalhava no IME, e aí o general falou assim,
estou com o teu pedido de demissão voluntária na minha mesa. O que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falei, general, nada. Ele falou assim, então, você como funcionária pública, você pode pedir licença sem vencimento, pede licença sem vencimento e depois você vai para o mundo. Se você precisar, você volta. Você vai ter teu emprego aqui. E aí foi isso que eu fiz. Acabei não pedindo a demissão voluntária e saí, pedi licença e nunca mais voltei. Ainda bem, né? Então, nunca mais voltei, mas foi um grande desafio, porque quando ele falou, você pode voltar, na minha cabeça eu não poderia voltar, porque senão seria um fracasso. E eu ficava lutando com a minha cabeça, mesmo sabendo que eu tinha um emprego, que eu poderia retornar, mas não era isso que eu queria, né? Eu queria ir para o mundo, então, e aí eu fui. Então, não foi fácil, eu me senti como se eu tivesse dando um salto no vazio, porque eu não sabia nada, eu não tinha perspectiva nenhuma, não tinha emprego, não tinha nada, não tinha linha de pesquisa. Depois eu fiz, né, o Pedernest, fiz vários outros, que meu primeiro planejamento estratégico foi no Hospital Universitário Pedernest, que deu encadeamento para a minha dissertação de mestrado. Legal. Então, ali foi o primeiro contato com o planejamento estratégico. Foi o primeiro contato com o planejamento estratégico, implantando, né? Meu orientador, ele ficava de back-office para mim, e ele falava, tá bom, agora você vai falar com o gestor, o que você vai falar? Agora, e eu morria de medo, gente, eu tremia de medo. Mas eu tremia muito, porque, gente, imagina, eu falando com o gestor, né, perguntando a ele qual era o objetivo dele, qual era a visão de futuro dele, para ele fechar os olhos, uma reportagem de jornal. Então, para mim, foi um grande desafio eu sair desse lugar que... não que o funcionário público, porque nos dias de hoje, existem bons profissionais e péssimos profissionais em qualquer área. Mas nos dias de hoje eu vejo que o funcionário público ele quer entrar porque ele quer fazer uma diferença, né? Então, eu vejo muita coisa assim, eu vou executar, eu vou fazer. Então, eu larguei para empreender e aí eu fui... Muito desafiador. Não, foi muito desafiador, foi loucura. Que né? já é uma loucura estar num lugar público, assim, estar trabalhando, de repente você largar tudo por um sonho, né? Por um sonho. Que ainda não sabia bem, né? Eu não sabia nem direito o que era, mas eu falei assim, não é isso que eu quero. Não estava feliz, né, Maria? E eu estava fazendo mestrado, para quê, né? E eu fui a primeira nível médio, porque eu entrei no IME com 19 anos, eu trabalhava no IME. Tá. E o militar, você sabe que existe hierarquia, e tem que ter, gente, porque na hora do... vai ali, ataca, você não pode pensar, não, peraí, deixa eu ver qual é a... Não, você tem que atacar, porque alguém pensou por trás de ti, você tem que atacar. Então, você não tinha muito espaço, né? Mulher, né? E aí, mulher mesmo, gente, mulher, né? Eu era eletricista, então eu trocava lâmpada. Você tá brincando! Não, eu trocava lâmpada. Eu entrava num lugar, gente, que assim, entre os andares... tinha uma coisa assim de 90 centímetros, mais ou menos, que a gente andava agachava, e passava morcego. Não, gente, eu recebia periculosidade. Eu trabalhava com alta tensão. Então, esse foi só o primeiro emprego da Maria. Esse foi só o primeiro, eu nem tinha pensado nisso. Coisa básica, assim, para uma mulher. Da Maria foi esse, né? E foi muito bom, porque eu estava perto de pessoas, no IME, de pessoas que eram bem simples, eu estava perto de quem inventou uma metodologia. E eu queria sair daquele lugar, eu não queria ficar dentro daquele lugar, eu queria ir para um outro local, eu queria ir para o centro de estudo, de ensino, que era o S1 que eu queria. Eu trabalhava na manutenção e depois tornou-se prefeitura. E eu queria ir para o centro de ensino. E aí consegui ir, e aí já mudava, né? Aí era sistema de laboratório, da Pasco, né? Então era coisas assim maravilhosas e fantásticas. Fiz meu mestrado, do segundo ano eu saí do IME, porque eu falei assim, mesmo eu tendo horário especial, eu saí do IME para poder fazer essa loucura toda. Mas foi muito bom porque eu encorajei, aí eu fiz um MBA, na Grifo Enterprise. A Grifo, ela trabalhava com várias contas, com conta da Gaster, do Sonsons, da Docenave, da Lojas Americanas. Então, eu fiz trabalho para eles, eu entrei como aluna, saí como sócia.
E foi, assim, um trabalho muito bom. Então, a gente trabalhava com grandes empresas, Souza Cruz. Então, eu tive a oportunidade de ver como as consultorias elas aconteciam com grandes empresas, com pequenas empresas. E eu sempre fui muito, assim, ativa, né? E aí eu falei assim, vamos fazer o Clube da Qualidade. Aí, o que era o Clube da Qualidade? A gente ficava com as salas, a gente ficava ali no RB1, e a gente ficava com as salas ociosas durante o dia. E a gente só tínhamos MBA à noite, durante o dia, mas na sexta-feira. E aí, à noite, eu falei, vamos fazer Clube da Qualidade, o Clube da Saúde, o Clube de não sei o quê, Clube de não sei o quê. E aí era muito legal, porque as pessoas queriam saber como a saúde é. Então, vamos trocar experiências com a saúde. Então, foi bem desafiador. Você já criou workshops aí para utilização do espaço que estava... Mas era muito desafiador, por quê? Porque eu tinha lá grandes executivos. Eu estudava, então eu comecei a fazer cursos lá, de ter assim que contar dinheiro, sabe? Que se contasse, meu Deus do céu, um curso 2.000 e tantos reais, né? Porque hoje a gente fala de 2.000 e tantos reais, são 2.000 e tantos reais, mas diferente de há 20 e tantos anos atrás, né? Então, 2.000 e tantos reais, espera aí, como é que é? E aí, eu estava só em ambiência, né? Que eu acredito que o ambiente ele é muito importante para você ter até se motivar, né? Não é questão do empoderar, eu tenho a força do He-Man ou da She-Ra, mas de você ter a segurança de que se o que você está falando está no estado da arte, da gestão das grandes empresas. Não, e o ambiente super interfere, né? Hoje a gente até fala, você deve conhecer o CHA, né? Sim. Conhecimento, habilidade e atitude, mas a gente fala da chave, que é conhecimento, habilidade e atitude, valores e entorno. Quanto que o entorno, né, se você quer ser bem-sucedido, com quem você anda, quem te inspira, são essas coisas que fazem a gente, né, realmente se mover, se inspirar. Então, é isso. Eu acho que foi muito válido isso para você, né, que você ficou nesse... E tive a oportunidade de fazer vários planejamentos estratégicos. Com isso, eu aprendi muita metodologia, como lidar. E chegou uma hora que eu falei assim, não é mais meu momento dentro da empresa, eu saí. Porque essa empresa que você ficou sócia, ela fazia o quê? Ela fazia pesquisa de mercado, tá. Né? O GRI, a gente chamava de GRI, então fazíamos pesquisas de mercado com a Rosana de Lacatunda, e ela fazia consultoria também, tinha MBA. Então, a GRI foi a primeira que começou a levar o pessoal para fora do Brasil para fazer o sanduíche de formação. Então, eu fiz um sanduíche em Tampa, nos Estados Unidos, por isso, né? Então, vamos levar o pessoal para fora. E depois as outras universidades começaram a levar também. Mas o Edgar Pereira de Cerqueira Neto, grande o nome dele, ele tinha muito essa coisa da inovação, das grandes empresas. Então, ele trabalhava muito com grandes empresas. Eu tive a oportunidade de aprender com ele como lidar. De experimentar e aprender, né? Porque, na verdade, eles estavam trazendo um método novo, né? Que bacana, né? Uau, isso há quantos anos atrás? Em 96. Gente, muito 96, 97. Para essa trajetória aí de, 20 anos, olhando para esse tema de planejamento estratégico, trabalhando diretamente com isso, o que mudou ligado ao tema e o que não mudou, que continua igual? O que mudou foi essa necessidade que hoje os executivos têm do desdobramento. Os executivos hoje querem o seguinte, olha, eu tenho necessidade desse direcionamento que nós estamos dando para a empresa, dessa visão de futuro, eu quero fazer com que isso chegue na base e esteja alinhado. Claro que esse alinhamento não é assim, né? Todo mundo na mesma direção, que nós sabemos que existem pessoas diferentes. Mas hoje existe uma preocupação muito grande da alta administração. Meu nível intermediário, meu nível tático gerencial, ele está alinhado com o que nós estamos fazendo? Então, vamos botar um alinhamento aqui, assim como a execução. Por quê? Hoje a gente não sabe quem é o concorrente, né? Então, vamos lá. Quem é o concorrente? Maria Torres, você sabe quem é o concorrente da empresa ABC? Tá bom, eu sei de uma forma direta. Mas de uma forma indireta é impossível, porque pode estar entrando alguém de um outro setor, com histórias que a gente tem de substituto, e acabar
Então, única E a guerra da forma- atenção também, né? Porque Sim. no final tudo é a atenção do consumidor e hoje tudo toma a atenção Ai, das pessoas, né? Tudo é atenção. E com isso, eu preciso gerar uma proposta de valor e ter a equipe alinhada em todo esse desalinhamento, né? Vamos colocar assim, mas ter a equipe direcionada para onde nós queremos ir. Qual é o nosso norte? Eu até faço uma brincadeira. Qual é o norte? Que norte, né? Eu brinco assim, me apontem o norte. Aí cada um aponta o norte. Eu digo assim, tá bom, mas que norte que a gente está falando? Norte magnético ou é que norte? Então, a empresa ela precisa dar esse norte para que nós possamos realmente ter esse direcionamento. Então, eu vejo muita preocupação do gestor nisso. Também vejo de uma forma que o gestor, ele não acredita, ele quer o consultor para esse desdobramento. Mas, antigamente, você só ficcionava. Não, é o consultor que sabe fazer tudo, é o consultor. Hoje, não. Hoje, você está ali, não bate, porque ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele está falando, e ele quer uma pessoa que esteja... ele não quer se expor, e ele quer trazer essa comunicação mais clara. Então, eu vejo isso também, muita mudança. Por isso que a gente criou um software, daqui a pouco a gente vai falar dele, por essa necessidade. Porque, exemplo, algumas empresas, eu fiz planejamento estratégico, outras eu fiz o desdobramento da estratégia. Porque, olha, o que eu preciso? Isso aqui fomos nós que pensamos, então está aqui. Então, vamos alinhar isso daqui até o chão de fábrica. Então, fazer todo esse desdobramento. Então, eu vejo essa mudança de uma forma bem forte. E tem a questão da linguagem, da mudança também de pessoas nessa empresa, né? Da juventude. Isso faz diferença também, não faz, mano? Nossa, a gente tem todas as gerações juntas agora, né? Todas as gerações. A gente tem todas as numa gerações empresa. Imagino que para o planejamento isso seja um desafio também, né? O grande desafio nos dias de hoje, dois, né? Além de vários outros, mas é a empresa ela conseguir reter esse talento, esse jovem, que ele quer falar diretamente com o número 1, é isso que ele quer, ou quer ser o número 1, mas ele quer ele tá alimentando o número 1. Ele precisa validar a liderança, porque se ele não validar a liderança, ele não vai, porque ele não está precisando, né, na minha percepção, eu não preciso ficar ganhando dinheiro, né, assim como... então, aquela carreira do passado, não. Mas eu quero estar ali junto com todo mundo, eu quero ter a tomada de decisão da estratégia de projeto. E como eu vou colocar essa pessoa, que às vezes eu vejo que é melhor do que muita gente que está há 20 anos dentro da empresa, vou bypassar isso. Então, como essas pessoas vão se sentir? Então, é um grande desafio. Então, por isso que muitas empresas estão falando o seguinte, olha, eu preciso dessas pessoas, principalmente quando eu tenho patriarca e matriarca, eu preciso que essas pessoas que nos ajudaram, né, a crescer, que elas sejam trabalhadas, respeitadas. Então, vamos dar treinamento para essas pessoas para poder fazer... E alguns executivos, eles querem que a consultoria ela aconteça assim, vamos fazer um desdobramento aqui? Vamos, mas ó, a diretriz é essa daqui, então vem desdobra isso daqui para mim. Então, isso mudou muito, porque antigamente nós íamos... Não que eu não vá, eu ainda vou, mas a gente ia para o hotel... Ficava 2 dias, 3 dias, né? Em Angra dos Reis. Ai, gente, como era gostosa. Ficávamos 3 dias. Hoje em dia, você faz planejamento estratégico em um dia. Online, numa manhã. Claro que você trabalha com tudo antes, né? Você tem um trabalho muito grande antes. Mas você... Então, mudou muito isso. Então, isso... Tem até o tempo, né? Eu acho que é legal a gente falar também. Acho que antes tinha uma coisa da estratégia para 5 anos, depois foi para 3 anos. Hoje em dia é 1 ano. Mesmo assim, às vezes, 6 meses. Vamos falar a verdade, não é? Teve isso também. Então, isso gerou... A gente diminuiu, talvez, esse momento aí, que era de ficar o dia inteiro, 2, 3 dias no hotel, porque você pensava para 3 anos, né? Não tinha isso. E aí faziam só ajustes anuais, né?
Mas isso mudou. Não tem mais. A gente não vê as pessoas falando, ainda existe. Eu passo para 3 anos. Eu passo para 3 anos, tá. dependendo. A visão de futuro eu jogo para 3 anos, Tá. por quê? Exemplo, uma Petrobras a gente tem que pensar em 10 anos, não tem como, né? Tem empresas... Ela, às vezes um projeto sai em 3 anos, em 5 anos. Mas eu tenho projetos de 3 anos, dependendo do ramo da empresa, assim como, Márcia, a visão de 6 meses. Então, para essas empresas mais nervosas, startup, tecnologia. São 6 meses. E você vai nessa medição desses indicadores, nesses OKRs, a gente trabalha mensal, quinzenal, para poder ter os ajustes. Aí depende muito do mercado, mas eu gosto, às vezes, de colocar algo maior, porque aí você consegue ver o futuro da empresa, mas fazendo essas revisões, no mínimo, de 3 em 3 meses, para poder ter... Mesmo que essa visão de futuro não seja tão clara, pelo menos se tem um norte, como você falou, né? É muito difícil a empresa estar olhando e seguindo sem estar pensando, pelo menos, aonde ela quer chegar, né? Num prazo um pouco maior. E como a gente escuta isso, né, Lucas? Porque a gente trabalha muito também, né, com pequeno e médio, e às vezes eles nos procuram, né, querendo um RH, porque na verdade muitas vezes ele tem um DP, né, uma pessoa mais financeira e mais aquela coisa de benefícios, e aí ele aí a gente começa a provocar, né? Tá bom, legal, vamos lá, vamos fazer o seu RH, vamos fazer ações de endomarketing, ações de treinamento, tá bom. E como é que é? Qual é o planejamento da empresa? Para onde vocês querem chegar? O que eu posso... peraí. Aí a gente vê que muitas vezes esse trabalho inicial, né, ele passou, às vezes ele fez lá no início. Se saiu de um empretec da vida e montou a empresa, ele fez lá alguma coisa, rascunhou, mas depois não olhou mais. E os colaboradores ficam muito perdidos. E aí, o turnover está altíssimo, eu estou perdendo, mas eu pago tão direitinho meu funcionário. Aqui tem um clima bom, mas eu não sei aonde eu vou chegar. E o jovem hoje, ele trabalha para isso, projeto, né? Então, faz toda a diferença o planejamento. Eu acho que isso é muito importante da gente falar, né? É muito importante e fica assim bem em segundo plano mesmo. Muito. Por quê? Porque está tudo na cabeça do gestor. O gestor, ele está claro para ele. Eu tive uma vez um grande gestor, né, e o filho, mas o gestor faleceu e a estratégia foi toda junto com ele. E ele tinha tudo na cabeça dele. Não, eu sei o que eu vou fazer, eu sei isso, faz aquilo. Tá bom, mas a gente precisa colocar isso em ação. Como a gente pode levar isso até a base? Porque quem é a base, por que eu fui lá para a questão do livro de atendimento? Gente, pelo amor de Deus, né? Às vezes a gente bota um investimento de 20 milhões na mão de quem ganha, nem a questão da grana, mas de quem está completamente despreparado. E as pessoas vão embora, nem falam nada. Eu não tive nenhum feedback. Claro, porque a pessoa vai perder o tempo dela. Reclamando de alguma coisa, eu vou embora. Ou coloca no Instagram, né, hoje, ou no LinkedIn, ou lá no Reclame Aqui, né, fala em algum lugar. Então, eu vejo de uma forma essencial a questão do planejamento. E como eu comecei a ver essa mudança das pessoas, eu faço com grandes empresas e eu desdobro com grandes empresas. Mas a pequena empresa, ela tem, eu acho que é uma síndrome de que eu consigo fazer tudo, eu sei tudo, né? Eu chamo de complexo de ser pequeno. Ele tem um complexo de ser pequeno que ele vai ficar, né, pensando nisso, porque ao mesmo tempo que ele quer crescer, ele não quer crescer essas pequenas ações que são tão importantes para o desenvolvimento. Ele quer crescer, mas ele não quer se libertar. É isso, boa. Ele não quer se libertar, porque ele quer ali. Ele não precisa se libertar, ele pode estar olhando... porque assim, quando a criança ela é pequena, você precisa de muita supervisão dessa criança. Talvez pegando na mão, ajudando. Assim como ela vai crescendo, você já visualiza, peraí, não precisa mais, já anda, mas eu vou olhar para ver se não vai para ali, vai para ali. Então, é importante que se crie indicador, seja para você ficar olhando, alguém acompanhando, que terão momentos que precisamos disso,
ou acompanhando mesmo. E aí você pode estar em qualquer lugar, né? A gente está na cervejaria, gente. Olha aqui, olha só. Então, tá na cervejaria, mas você abre teu computador, teu celular, você tem lá todo o desempenho da empresa, né? Os KPIs estão aí para isso. Então, você consegue gerenciar e você consegue viver, porque o pequeno e o médio empresário, muitos não tiram férias há muitos anos. Né? É o que eu mais escuto, Maria. Não tira. E tira com culpa. Quando tira assim uma semana, às vezes é uma coisa assim, não, mas eu não parei. Aí conta com uma felicidade isso, assim, tipo, não, eu tava lá, mas eu também, olha aqui, ó, eu praticamente atendi. Eu falo, gente, isso tá errado, né? Porque é tão importante você poder ter seus momentos de equilíbrio para você voltar com gás. Mas aí é a falta de confiança na equipe. E quando eu tenho falta de confiança na equipe, eu quero fazer tudo e acabo atrapalhando tudo, porque eu quero que... é muito interessante isso, porque vários executivos assim, quero que a minha equipe ela seja autônoma, eu quero que ela tenha realmente uma autonomia. Tá bom, pode assinar até quando? Adorei! Peraí, pode tomar que decisão? Pode. Não, peraí. Aí tem que pedir bênção toda hora? Gente, então que autonomia é essa? Mas se fizer besteira, peraí. Então você diminui, coloca um risco pequeno, porque aí você consegue visualizar e vai dando corda. Nem você deu o exemplo da criança. A gente, quando quer que os filhos aprendam a andar, você deixa ele dar uma caminhadinha pequena e fica ali. Daqui a pouco, né? Então. É aquele risco calculado. Não, e tem muito gestor apegado, isso é geral, né? É apegado ao processo que ele criou, ao produto, ao serviço que ele desenvolveu, à equipe que ele contratou, né? Tudo dele. Então, acho que é difícil essa passagem de bastão mesmo. Mas, realmente, os indicadores é um caminho muito próspero para fazer isso, porque você consegue, ao mesmo tempo que delegar, gerenciar. Né? Não é que você delega que você vai delargar, né? Você delega, mas você acompanha, gerencia, né? Acompanha o desenvolvimento, está envolvido quando dá um problema, consegue dar um feedback. Então, ter essa mudança. O OKR é uma sacada, né? Que sim, chegou claro. Eu acho que para colaborar muito com o planejamento, né? Muito. Porque... E tem muita gente que a gente conversa ainda hoje, eu acho que, né? Você está muito no meio do grande, né? Mas eu vou falar no pequeno e médio que ainda desconhece. De verdade mesmo, ao ponto da gente falar, por que a gente não coloca o OKR? Mas o que é isso? Então, assim, eu acho que era legal talvez a gente explanar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que colabora muito para o seu negócio. Nessa coisa do pequeno e do médio a gente pega. Aí do pequeno, ele acaba... não querendo despender, ele quer fazer tudo. Então, ele faz um MBA, que é muito legal, porque ali ele tem uma consultoria completa. Ele faz, mas ele vai ter que fazer. Então, essa sacada com os alunos e tudo que eu tenho da FGV, o que eu comecei a fazer? Eu fiz um software, né? Eu e o Alexandre, nós fizemos um software, onde esse software chama-se Nalu, onde você quer o quê? Eu quero criar uma proposta de valor. Como eu crio uma proposta de valor? Então, eu te digo como você cria uma proposta de valor. Quais são as ferramentas que eu preciso para fazer um planejamento estratégico? Tem ali. Aí tem. Você quer ler? Então, você lê. Tem lá tudo escrito como você lê. Você quer gravar? Você quer ter dicas? Você vem lá. Você quer gravar um filme? Você tem o filme. Então, nós começamos a flexibilizar, porque aí, se ele quiser fazer isso... Ele estudando, ele pode estudar. Ele quer fazer isso tendo as dicas ali, as dicas que vêm da experiência. E se ele quiser assistir o vídeo, ele assiste o vídeo, ele faz sozinho. Então, ele pega lá, desde a definição do negócio, da proposta de valor, até os indicadores. Então, ele consegue ter um mapa, onde ele tem lá os reloginhos de quais ações, se ele fez ou não fez, se ele tal... E se ele quiser dali, ele pega e joga no business, né? Um BI, e aí esse BI pode alimentar esse BI. Então, nós pensamos isso no pequeno, pensamos isso no médio, até em alguns grandes, porque eu sei que tem alguns grandes, eu já tive
no meu portfólio. Olha, você vai fazer o desdobramento. O planejamento está aqui, eu vou fazer. Eu quero 3 horas suas para nós conversarmos para ver se eu estou com coerência ou não. Então, vem bem assim. Tá. Isso é muito legal, né? E esse desdobramento, muitas vezes, é o que vai fazer aquele planejamento sair do papel e realmente virar prática, né? Porque também não adianta nada parar para pensar nesse futuro, desenhar ele com clareza, com pesquisa, com indicador e depois não desdobrar isso no dia a dia. Eu conheço porque fica um planejamento lá que foi feito, construído, muito bem feito, mas e aí? Passou 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano e os projetos continuam lá, um monte de projeto, um monte de ideia, né? Lucas, geralmente eu fico na empresa durante um período de tempo depois para fazer esse desdobramento. E teve uma empresa que foi muito interessante. Foi o primeiro mês e no segundo mês todo mundo se reuniu. Quando todo mundo se reuniu, falou, cadê o planejamento? Mas cadê o planejamento? Peraí, eu não sei cadê o planejamento. Ô, fulano, pega seu planejamento! Pega lá na gaveta, que tá lá na gaveta. E eu disse assim, gente, vocês estão me pagando para isso aqui, não, né? Gente, não, gente. É isso. É o com isso é esquecido muitas vezes, né? Ih, hora de repor, né, Naila? Ô, nossa ajudante aqui preferida. Repor esse chopinho gostoso da Masterpiece. E às vezes a pessoa fica assim, não, eu vou fazer, mas você não tem tempo, né? Então, exemplo, quando a gente está falando de... A 3M, ela tem um programa, não na 3M toda, um programa que você tem que passar 15% do seu tempo pensando. Mais 25% do faturamento tem que vir de novos produtos. Então, não é só... Você precisa criar um ambiente. Nesse momento, eu pergunto assim muito, né, para as pessoas. O que é uma pessoa inovadora? Aí a pessoa diz, aquela que inova, que faz diferente, que tal. Tá bom, e uma pessoa indisciplinada? Aí as pessoas olham assim e dizem assim, quebra regras. Tá, mas qual a diferença do inovador para o indisciplinado? Não tem o ambiente que ela está. Qual é o ambiente que você está? Se você está num ambiente inovador, tudo é maravilhoso. Se você não está nesse ambiente inovador, você acaba sendo indisciplinado, né? E acaba não conseguindo desenvolver essa inovação. Né? Você acaba tolhindo um talento que poderia estar ali desenvolvendo o seu negócio, pensando à frente dos outros, porque você não consegue, de alguma forma, dar essa perspectiva, né, para aquela pessoa. E aí eu faço outra pergunta, né? Que você diz assim, mas como é que... Tá bom, o negócio dá certo, Maria Torres. Aí eu digo assim, tá bom, o negócio é bom. O negócio é bom. Segundo, o pequeno, médio empresário, por vezes, ele está lá no cliente. E aí o cliente está falando tudo para ele escuta e vai e muda. Ele escuta e faz a ação. Então, às vezes, ele não precisa de uma pesquisa de mercado e tal, porque ele está ali ouvindo as necessidades do cliente, ele vai direcionando a empresa dele por essa necessidade do cliente que ele escutou, que ele viu, né? Então, mas tem uns que nem querem ouvir nada, porque acham que o produto ele é maravilhoso, pode ser hiper maravilhoso, hiper extraordinário, mas... Produto bom não se vende sozinho, eu não acredito nisso. Eu acho que tudo numa empresa pode impactar na venda ou no sucesso ou não de um produto ou um serviço. Porque você tem pessoas entre o produto e o cliente, então, no final, isso impacta demais, né? E até pensando nessa realidade do pequeno e médio, quando você pensa nesse processo de planejamento estratégico, quais seriam, assim, as principais etapas que uma empresa teria que percorrer para conduzir um planejamento estratégico? Pensando numa empresa, assim, que já existe, que já está rodando, que já tem seus problemas... Mas que a gente chegar lá e se depara com isso. Eu não sei para onde eu vou. Ou tá tudo aqui na minha cabeça. Eu divido o planejamento em 3 partes. E depende do tamanho da empresa, eu coloco mais ferramentas, eu tiro ferramentas. Então, eu vou para a parte do direcionamento. Todas as empresas precisam fazer visão, ou seja, para onde nós vamos. Qual o nosso propósito, que é o porquê nós existimos e como é que as coisas vão funcionar. O que pode, o que não pode aqui dentro. Pode fazer isso, pode, não pode. Teve um aluno uma vez, na Barra, ele falou, professora, olha, estou fazendo um programa maravilhoso, estou dando
prêmio para os meus funcionários, mas um falou assim, deixa eu te contar como é que a gente faz. E que ele estava assim, nós estamos, para chegar nessa meta dele, nós estamos seguindo o caminhão da concorrência. Aí ele falou assim, eu não quero saber como é que vocês estão fazendo isso, não. Quando ele falou isso, eu estava almoçando, eu larguei o garfo e a faca. Ele olhou assim para mim e falou, ih, caramba, vou ganhar bronca. Eu falei assim, olha só, deixa eu só te falar uma coisa. Você está criando monstros? Que isso, professor? Eu falei, não, você falou, agora você vai ouvir, né? Olha, se você está falando isso, não está botando as regras, eles vão fazer o que quiserem. Então, tem que estar baseado... Olha só, o que a empresa ela precisa fazer? Dar um cheque em branco para esse funcionário. Maria, depois você prova esse, hein, Maria, tá? Esse é outro também, tipo aquele Mona Lisa, só que é o Van Gogh, né? Prova Gente, depois. olha, é porque eu amo cerveja, né? Eu amo cervejinha. É porque essa mexe cervejeira daqui não é, né? Não, ela é danada, ela mistura essas frutas, esses gostos. Vou dar uma bicadinha Dá aqui uma picadinha pra você ver. Beijo, Ingrid, te amo. Olha! Cereja, que delícia! Gente... Ela tá descobrindo todos os sabores aqui hoje, Lucas. Não, olha, gente, eu sempre venho aqui para fazer uma palestra, para fazer alguma coisa. E sempre quando eu venho aqui, eu tô na Quaresma. É verdade. E eu tô sem beber. Então, 2 anos que eu venho aqui e que eu não bebo nada. Hoje é a primeira vez. É a primeira vez que eu tomo. Um brinde então, Maria. Um chopinho. Olha, André, maravilhoso. Então... Quando ele disse assim, eu disse assim, gente, você tem que definir o que pode e o que não pode. Por que pode ou não pode? Então, eu digo que as empresas, elas têm que dar um cheque em branco para o funcionário. Desde que ele pode fazer o que ele quiser, que é o cheque lá está assinado por mim. Esteja de acordo com a visão. Corrobore com a missão. E não abra mão dos valores. Então, você pode fazer. Puxa. Então, tudo tem que estar interligado. Hoje, eu estava trabalhando para o sistema FIEG. Que a autonomia é importante, né? Pelo que você está trazendo, então. Sim. Né? E tudo alinhado, né? Porque aí eu estou alinhado. Hoje, eu estava falando para o sistema FIEG, então, eu estava falando o seguinte, olha, aqui está a visão do FIEG, do sistema. Então, vamos imaginar aqui, ó, eu segurei aqui. Eu tenho a missão... Do SESI. Eu tenho aqui a missão do Senai. Então, está aqui. O SESI vai andar para cá com autonomia, mas ligada aqui. Está ligada aqui. Então, aqui podem ter coisas aqui, tudo interligadas, mas está ligado aqui o sistema. A mesma coisa o Senai também. Então, mas tudo está ligado ao sistema, senão não tem. Não, muito legal isso que você trouxe. Essa dica, né, de você falar, até para o colaborador mesmo, né? Se pergunta, né? O líder que quer dar autonomia para o outro. Desde que esteja, né, com essa. Estou fazendo direitinho, tá na missão, tá na visão, eu estou ferindo algum valor. Isso é muito legal. Você se pode tudo. Perfeito. Não pode tudo, né? Não pode tudo. Tanto é, os valores, né? Vocês trabalham muito bem nisso, quando vocês fazem lá o conhecimento, o chá, tem que ter lá completamente interligado, porque eu demito ou eu admito de acordo com os valores, né? Se o funcionário ele está realmente interligado aos valores. Então, eu uso essa parte do direcionamento. Seria a primeira fase. Primeira fase, Aí depende só como é que a gente vai fazer isso. Eu vou falar assim, depois eu coloco lá como é que eu mexo também. Aí eu vou para análise do ambiente. Quando eu vou na análise do ambiente, quando ele é pequeno, é um SWOT, gente. É, um SWOT. SWOT que já fizeram 10 vezes, vão fazer mais 100 vezes durante a vida. Né? 1960, né? Então, é o SWOT. Então, força, fraqueza, oportunidades, ameaças e as ações. Ótimo. Dali eu vou para o desdobramento. Então, ó, direcionamento, ambiente e desdobramento. Aí eu vou para os objetivos. Aí eu faço mini BSC, que é o mapa estratégico e o painel. Mini por quê? De cada objetivo. Porque aí eu tenho os objetivos macros. Até 8, dependendo do tamanho da empresa. 8 onde eu faço um macro.
E aí eu boto lá o painel estratégico, objetivos, indicadores, alvos e as iniciativas. Dali eu puxo o OKR. Eu tenho as iniciativas. Dessas iniciativas eu chego lá para o gestor da área. Ou para a área de marketing. Pessoal, olha só, temos esses objetivos aqui, temos essas iniciativas aqui. Como é que vocês vão fazer em 3 passos para vocês descreverem isso aqui? Então, eles têm os objetivos e eles colocam, queremos aumentar em 30% a nossa visualização. Então, eles vão falar em 3 passos, geralmente 3 ações que eles vão fazer, e a gente mede isso trimestral, quinzenal, e aí depende para a gente poder. Então, o desdobramento, ele faz mais claro quando você está no OKR, porque fazer um outro mapa estratégico é inviável. Fazer um outro BSC é inviável. Mas, se você olhar ali, e é interessante que área de marketing, o que você precisa fazer para você contribuir com aquele objetivo? E trazendo isso, fazendo OKR. No desdobramento. Não, e essa conexão do OKR, eu acho ela muito boa, porque se você fica só com essas atividades, com esses projetos para o ano, a chance disso realmente não ser concluída é muito grande. Porque as pessoas acabam prolongando e deixando para o final o grande trabalho de fazer um projeto. E como o OKR transforma isso em resultado, né, que são os resultados chaves, você consegue claramente ver o que tem que ser entregue a cada trimestre no máximo. Então fica muito claro o que está sendo feito e não feito para alcançar aquele objetivo. Não, e né? o que é mais legal, você vê, mesmo a gente fazendo isso, muitas vezes a gente não consegue êxito, né? Porque aí, enfim, é a hora de rever até alguns combinados lá na frente. Então, é interessante que mesmo acompanhando a gente tem uma dificuldade. Imagina se você não tem algo para acompanhar, se você deixa numa gaveta. É humanamente possível de acontecer, né? E aí, enfim, isso, várias perdeu esse tempo. empresas, elas têm OKR que são alimentados diariamente. Né? Então, até às 18 horas você tem que alimentar. Então, o sistema dos indicadores, eles vão subindo até você chegar realmente se você está conseguindo alcançar essa tua visão, esse macro objetivo. Na Conexão, então, a gente faz check-in semanal. Toda segunda-feira. 9 horas, o time se reúne. A gente vê lá como é que tá, 80%, 70%. E é muito importante, assim, e é muito legal, porque é um bom dia. É um bom dia da semana, sabe? E, assim, feliz ou não. Se não, vamos embora, porque ainda temos tempo, né? Que eu acho que é isso que é importante também. O pior é quando você deixa para ver isso depois, no final do ano, que já acabou, que já passou, né, Maria? E muitas empresas, elas chegam e falam assim, tá bom, eu estou fazendo de uma multinacional agora, eu disse, tá bom, mas como é que eu vou fazer isso? Reunião semanal, tá bom, não consegue? Reunião quinzenal. Mensal, né, Maria? Essa reunião quinzenal, ela é em pé. Isso aí. Ela é em pé. Na primeira semana, vai demorar 2 horas. Mas depois você vai tirando isso, 15 minutos, é em pé essa reunião. Ou rapidíssimo, 15 minutos, foi, blá, 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 acabou. Por quê? Porque você precisa ter essa luz, né? Tá amarelo, eu gosto muito das cores, tá vermelho, isso, o sinalzinho lá, ou a sinaleira, né? Sinaleira lá, para poder ter essa visão realmente do que tá bom, tá ruim, o que a gente pode fazer. E segunda-feira é um ótimo dia, né? Que você tem toda a semana para fazer ações do que você dormir na sexta-feira. Imagina, sexta-feira à noite você faz isso. Você vai passar o final de semana todo. A gente fazia antes. A gente mudou depois. Por causa desse desespero mesmo. Mas você acha que tem empresas que não estão preparadas para isso? Muito. Porque... Como é que você mede isso, né? Então, até como consultora que porque ela... Então, da maturidade da gestão. Então, não é maturidade da idade da gestão, tá? Mas a maturidade da gestão em que eu não deixo isso transparecer para ele. Então, existem gestores que eu caminho junto, ligo, converso, vou falando e tal, papapá. Todo dia, de 2 em 2 dias, eu tenho uma reunião, uma conversa com eles, não falando do fulano, do ciclano, do beltrano, que às vezes a tendência é quem é bom, quem é ruim, indica, e não é esse o objetivo. O objetivo é nós melhorarmos o desempenho da empresa e converso e carrego ele mais próximo. Eu digo assim, olha, você precisa tomar essa decisão. Olha, eu preciso disso de ti, eu preciso disso de ti. E aí ele movimenta.
Assim como eu tenho gestores que a gente marca trimestral, está lá, mostra o resultado, a equipe mostra o resultado e está bom. Mas existem muito porque alguns negócios, eu tenho poucas pessoas e ele precisa tomar essa decisão, ele acaba não tendo gente para tomar a decisão. Aparece um projeto, ele larga tudo e vai para o projeto. Claro que ele tem que ir para o projeto, dependendo do projeto. Tem que equilibrar um tempo aí. Mas ele não pode largar o outro. Então, o projeto agora entrou nisso. E o que eu digo, o que ele precisa pensar? O que ele quer transformar isso em quê? Em viagens, em dólar, né? Em vinho, em cerveja. Mas em que ele vai transformar isso? Porque, às vezes, eu tinha uma pessoa que eu trabalhava com ela, e um grande herdeiro, e ele falava assim, não, eu vou na reunião a reunião X, eu vou ganhar R$2.000 cada reunião que eu vou. Então, por dia, eu ganho 2.000. E eu falava assim para ele, tá bom, você vai ganhar 2.000. E os 100.000 que você está deixando de ganhar? Então, os 2.000 que eram garantidos para ele ficava nos 2.000. Nossa, isso eu Mas e nos 100.000? Uhum. Então, ele precisa essa dificuldade visualizar. de pensar, né? Mais para frente, num olhar mais amplo, né? Por isso que o gestor, ele tem que saber muito bem para onde ele vai. Por ele, quanto gestor. Não somente a empresa. Por quê? Porque ele tem que ver o seguinte, olha, é isso eu estou corroborando na direção, está me afastando, está me aproximando desse objetivo. Então, peraí, porque tem coisas que você precisa falar não. Adorei. Para você poder... Gente... Perfeito, quando Maria. As pessoas falam assim, tá bom. Não, a pessoa está falando assim, mas tem que fazer o planejamento estratégico, tem que fazer o planejamento, tem que ser estratégico, tem que fazer isso tudo. Tem. Tá bom, mas a gente não falou ainda em dinheiro. Não, a gente não está falando em dinheiro ainda, porque isso aqui é o ideal. Agora você vem, toma a decisão de, mas a empresa não pode. Então, tá bom, o que a gente vai fazer para poder? Não, mas aí começa a cortar, você está completamente cortando a empresa, impedindo. Mas eu tenho que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Mas é uma tomada de decisão. E onde você tem que tomar essa decisão. Ou vai ou não vai tomar decisão. E que não é uma tarefa fácil. Não é. E muda o tempo todo, né? Eu acho que isso é o mais grave, assim, até eu vejo muita gente questionando, né? Ainda faz sentido pensar em planejamento estratégico no mundo que está mudando tão rápido que o tempo todo... VUCA da vida. Não é, mas é justamente pela mudança que é ainda mais necessário, porque se você está o tempo todo só em função da mudança, a sua empresa vira uma coisa louca, né? Assim. Fantástico, né? Fantástico, porque a tua fala. Porque muita gente diz assim, agora é só metodologias ágeis. Vai no Agile, vai no... Gente, pelo amor de Deus... É fantástica a metodologia ágil, é fantástica. Indiscutível, né? Sim, mas... eu estou colocando. Gente, estou planejando, não estou fazendo um projeto. Eu tô planejando, então não é só... mas eu sou uma startup. Uma coisa não invalida a outra. É uma startup, você vai ficar completamente perdido, que várias startups hoje estão perdidas, porque elas só acham que a metodologia ágil não faz sentido. Gente, que não faz sentido. Nós fizemos uma pesquisa, a gente falando de planos de negócios também, e fazemos planos de negócio. E muita gente questionava, mas precisa de plano de negócio? Vai no Vale do Silício, você vê que as empresas as quais têm plano de negócio mais estruturados são as que recebem mais aporte. Então, essa coisa assim, agora não precisa mais, é só um Canvas. Não existe isso. Até porque o Canvas não fala nada, né? Porque o Canvas, eu gosto muito, eu tenho um bordão falando, falar para mim, vai lá para mim, vai lá para mim. O Canvas, ele não fala nada, ele é estático, ele é um quadro. Então, quais são as ações que a gente vai tirar desse quadro, né? Então, a gente precisa ter muito atento, estar muito atento a essa questão das ações. Não estou falando mal de metodologias ágeis, tá? Não estou falando mal das metodologias ágeis. Tem que ter eu acho que o OKR ele veio muito para ocupar um pouco desse lugar, né? Porque eu sentia muito, nesses métodos ágeis de uma forma geral, a falta da pergunta por quê, né? Ok, o como está muito claro, como vai ser feito, vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente, mas alguém se perguntou por que esse projeto está sendo feito?
Qual é o resultado dele? Não, ninguém perguntou. Ah, tem que reduzir o tempo, sei lá o que, do usuário. Tá, vamos reduzir e vamos fazer isso bem feito. Mas por que tem que reduzir o tempo do usuário? Por que tem que aumentar o NPS? Por que tem que estar mais barato o produto? Essas perguntas estão... com o quê, né? Exato, é isso que o planejamento estratégico traz, né? Então, a gente vê muita empresa assim, né, que está ali focando numa eficiência operacional de tal área, mas não se perguntou o porquê de estar fazendo aquilo. Porque nem sempre você está tratando o problema certo. Você pode estar melhorando algo, mas piorando o outro, né? Porque se você não está tratando o problema certo. Distante da estratégia, né? E sem uma direção, né? Que no final... Né? Porque senão, onde é que a gente vai? Não sabemos para onde a gente vai. Eu quebro, assim, às vezes, algumas reuniões, sabe? Reuniões, assim, de escola e tal, lá, que todo mundo... Eu levanto assim a mãozinha. Tá bom, gente. A gente quer o quê? E está fazendo isso para ir para onde? Então, tá. Aí todo mundo... Peraí, a gente tem que estar com um objetivo. Não adianta só falar isso, né? É muito fácil a gente questionar o processo, seja de uma forma positiva. Mas é muito fácil. Mas tá bom, o que a gente vai fazer? Né? Então, eu gosto da metodologia ágil, até porque ela tem pontos de controle onde você impede que você siga no erro, né? Então, você faz as checagens, então você faz os protótipos... Isso. Então, é o mini PDCA, tá, gente? Ó. Desculpa aí, mas quem fez a administração, eu isso. É um mini PDCA, gente. Fiquem decepcionados, mas é um mini... Um PDCA com mais coisas dentro, né? Mas é um PDCA, gente, mais responsabilidade. É. E você, quando pensa nessa realidade de pequena e média empresa, eu sempre fico com a dúvida de como ter um planejamento estratégico e, de certa forma, estar focado em atingir ele, mas, ao mesmo tempo, permitir que ele mude com o tempo, caso algo aconteça no mercado. Como que você recomenda que a empresa não só se feche e fique, cara, vamos atingir isso, né? E continue, assim, aberta a, de alguma forma, sentir o que o mercado está dizendo? Então, trimestral, você vê isso nos resultados. Se você está conseguindo ou não pelos indicadores que você está, pelo OKR ou pelo desdobramento de um plano de ação, um simples plano de ação. Mas é muito bom o gestor, a gestora, olhar para o mercado e olhar bem mesmo a questão dessas circunstâncias. Espera aí, a inteligência artificial, ela impacta ou não? Espera aí, então, ter notícias, e isso é fácil você colocar, você pode setar lá no Google, notícias do mercado têxtil, notícias do mercado, e eles vão te impulsionando, aonde você vê movimentação de algumas empresas. Então, a Seara, ela comprou, não sei se foi a Seara, a Brasil Food investiu numa empresa, que é uma empresa Impossible Food, onde trabalha com os hambúrgueres não de carne. Opa, peraí. A fulana investiu em questões eólicas. Opa, peraí. A ArcelorMittal, ela está fazendo o aço verde. Opa, peraí. Se está fazendo o aço verde, eu estou dentro dessa cadeia. Opa, peraí. Posso não estar nesse exato momento olhando ali, tem o tempo de revisar. Então, tem que ler. Então, você seta algumas em Google, você tem Google Trends, você tem ali setando, vem as notícias para ti e você fica ali olhando esse ambiente, olhando todo, porque não adianta ficar assim, né? Não adianta ficar com olhos, ele tem que olhar realmente como um todo. Então, tem que ter e agregar valor. Tem que ter uma proposta de valor convincente. A IA mesmo, eu acho que é um exemplo assim, de algo que vai acontecer no mundo que eu acho difícil algum negócio não ser impactado diretamente por ela. Assim. Eu acho que tem muitas empresas que ainda não pararam para pensar como que eu incluo isso no meu negócio para que eu não seja substituído por isso, né? De alguma forma. Então... E muita gente está se pegando o quê? O ChatGPT vai acabar. ChatGPT, ai, gente, mas o do Google, não tem volta, não tem volta. Nós, na primeira versão da Nalu, nós não colocamos inteligência artificial.
E aí uma dentista que assistiu a nossa apresentação, ela disse assim, vem cá, mas ele me recomenda? O software me recomenda? E eu fiquei com a cara de tacho, né? Tipo assim, caramba, fiz um software maravilhoso, fizemos um software maravilhoso, extraordinário. Por que ela está perguntando se não... Mas depois eu falei assim, caramba, olha só. Isso é uma necessidade do cliente, que o cliente acabou de falar, porque na hora vem como uma lambada, claro, né? Pum, como né? não pensei nisso, por quê? Foi uma lambada, eu falei assim, olha... E aí o Alexandre falou assim, não, realmente foi uma lambada, então, peraí. Logo nós botamos inteligência artificial também dentro, porque interage, você tem ali para, principalmente no teu SWOT, não somente no SWOT, você coloca. Mas, às vezes, você não só precisa do SWOT, você faz cenários também. Então, as questões políticas, mercado de produtos, tecnológicos, como é que isso pode impactar? Se eu estou falando já de uma empresa maiorzinha um pouquinho, né? Eu posso fazer análise de Porter, porque muita gente diz assim, Porter já era nada. É porque hoje você não paga mais uma pesquisa, que você tem vários jornais dando já análise do setor, né? Então, você já tem análise do setor, você já compra esses relatórios e aí você consegue ver como você está no setor, né? Mas Porter é muito importante realmente para você fazer essas análises. E por que na Lu? Na Lu, porque eu dei uma Border Collie pro Alexandre. Eu trabalho com o Alexandre é meu marido, e eu dei um Border Collie para ele. E o Border Collie, ele é muito inteligente, sabe? Ele sempre está aprendendo alguma coisa. E ela faz assim com a carinha para aprender, né? Ela faz assim com a carinha, você fala, na Lu, ela vai vir assim para entender o que você está falando. Então, ela sempre está indo em busca de coisas novas. Então, todo dia ela aprende alguma coisa. E aí nós pensamos o seguinte, caramba, é um software que sempre a gente vai estar pensando em alguma coisa, modificando, aprendendo alguma coisa. Porque hoje mesmo, eu dando aula para o sistema, eu aprendi, sabe? Então, eu fico muito aberta. Eu acredito que a questão da humildade ela é muito importante para você aprender, estar aberta às coisas. Então, a Analu é um software que está sempre aberto ao aprendizado, a montarmos isso, né? A colocarmos realmente, ter essa humildade intelectual, de falar assim, tudo bem, os 20 anos de mercado que a gente tem uma baita de uma experiência realmente, né? Muita coisa mesmo, mas a gente sempre tem espaço para aprender mais. Às vezes uma pessoa fala que ela nem sabe exatamente o que ela está falando na teoria, que tem isso, né? Os executivos, gente, os pequenos empresários, eles são incríveis, né? Tem alguns que eu digo assim, olha, eu vou deitar no chão, passa por cima de mim porque eu sou o teu tapete, porque você é maravilhoso, maravilhosa. Então, passa aqui de tão bom que a pessoa é realmente. Mas, às vezes, essa pessoa não sabe como passar. Então, eu digo que eu trago algo e que eu tenho essa característica mesmo da humildade. Então, ele, às vezes, não sabe o que é um indicador. Ele tem uma fortuna. Tá? Ele não sabe, de repente, o que é um indicador. Eu vou mostrar para ele o que é um indicador de uma forma simples, respeitando ele. Então, eu trabalho com respeito com as pessoas. Então, o meu linguajar é simples, não simplista, mas com a minha linguagem simples, eu consigo atingir essas pessoas que elas são mais... Elas não sabem, não estudaram, sabe? Elas não têm. Teve uma vez, eu peguei um empresário, um grande empresário, eu ia na casa dele. A casa dele pegava um quarteirão de um condomínio. Um quarteirão de um condomínio. E eu até me perdia, sabe? Eu até me perdia. E ele era muito simples, mas muito... Campo de futebol, quadra de vôlei, tinham tudo na casa dele. E foi muito interessante, ele falou assim, Maria Torres, você que vai me ensinar o que é BSC, que eu não sei o que é esse negócio. Vejo todo mundo falando de BSC, eu não sei fazer esse negócio. Então, o que eu fiz com ele? Eu fui mostrar o que são as ferramentas, para que serve. Ele, isso aqui eu uso, isso aqui eu... ainda bem, então agora eu já sei tudo. Então, ele pegou as minhas horas
para eu falar sobre as ferramentas, o impacto que traria e tal, não sei o quê. Então, foi isso pela questão do linguajar que eu tenho. É muito então, legal isso que você está trazendo, porque tem muitos empresários assim. Muitos. Né? Pessoas que cresceram, que às vezes não têm nenhum ensino médio, que não viveram um mundo corporativo, que tem muito né, essa linguagem, e que às vezes não sabe mesmo, né? E não sabe por onde começar. Então, eu acho que ter essa simplicidade, talvez por conta que você também tem essa questão da sala de aula, né? Sim. Que eu acho que é legal você contar também. Você está nesse mundo, né? Todo mundo, isso. Eu entrei para... Aí a questão do professor... eu fiz, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu fui dar aula na Ilha do Governador. Eu morava no Engenho Novo, ali, Lins de Vasconcelos, perto do Grajaú, e eu ia para a Ilha do Governador. E depois da Ilha do Governador, eu ia para Nova Iguaçu, eu ia para tudo que era lugar para dar aula, tá? E eu gostava muito de dar aula, me desenvolvia, falava de atendimento ao cliente, falava de um monte de coisa. E interessante que eu ganhava o diploma, o valor do diploma, que a pessoa ia querer o diploma em papel. Então, eu ganhava por aluno o valor do diploma. Então, era bem interessante. Era o diploma que ganhava, né? Isso me deu muita coisa com relação à fala. Numa vez dessas que eu vim dos Estados Unidos, eu falei assim para uma pessoa, porque o balance, scorecard, o balance. Aí o cara falou assim, o balancete, já sei, vou fazer o balancete. Foi verdade, gente, olha. Eu falei, gente, ele não entendeu nada. E aí eu falei assim, ele não entendeu nada. E aí o pessoal falou assim, mas ele é burro. Eu falei assim, não, eu não consegui passar isso para ele. Eu me senti envergonhada, como eu não consegui passar isso para ele, porque ele estava falando de balancete, não era balancete, eu não falei nada de balancete. E eu falei, gente, eu preciso ser mais clara, porque o problema é meu e não dele. Isso me levou assim, a 9 prêmios de melhor professora da FGV durante 9 anos seguidos, obrigada. Eu chorei muito porque numa dessas épocas eu tive doente, né? O meu primeiro prêmio foi depois de uma doença que eu tinha acabado de fazer a última quimioterapia e meu nome falou, e eu não falava para ninguém que eu estava doente, né? Então, porque eu não queria até que as pessoas sentissem pena e tal. Então, eu ganhei 9 prêmios. Isso aí foi muito, muito importante para mim. Foi muito, assim, muito legal. E fora outros prêmios, né? Homenagem, não sei o quê, blá. As pessoas dizem assim, bota para fora isso, mostra, né? Mostra, porque às vezes eu fico assim, eu não vou botar, porque as pessoas vão achar 10 livros, 12 livros, né? Vão assim, nossa, essa mulher é coisa pra caramba, eu nem vou chegar perto dela, porque eu já sofri por isso. Não, ela é muito boa, não quero... Não é pra mim. Não é pra mim, gente, calma, eu sou pra todo mundo, calma. Sem levar para maldade, mas eu estou aqui para todo mundo, não tem importância nenhuma. E aí eu comecei aí as pessoas assim, mostra, eu comecei a esconder isso tudo. E as pessoas, não, bota que você tem teus prêmios, bota que você tem... E eu comecei a colocar esses prêmios para fora, né? Então, deu assim uma mesa cheia, ainda deu uma caixa assim... E eu falando assim, não, gente, eu vou fazer uma estante para colocar. Então, já botei para fora já, né? Então, é muito legal. Muito importante, né? A trajetória. Sim, claro. Estamos chegando ao fim do nosso papo. Queria agradecer de verdade a presença. Pra gente é muito bom aqui ouvir tanto a trajetória como o conhecimento, ainda mais ligado a um tema que a gente acredita muito, que a gente vê como que isso pode realmente transformar uma empresa de verdade. Então, muito obrigado pelos conteúdos, de verdade. Eu que agradeço, Márcia, agradeço também, Lucas. Foi muito bom mesmo. Bom falar para vocês, né? Muito bom. Acredito muito na conexão. A conexão, ela conecta realmente, né? A forma de vocês fazerem isso, né? Fazer isso com empreendedoras, fazer isso com empresas. Então, me sinto honrada estar aqui com vocês, tá bom? Gratidão. Maria, aonde que o pessoal pode te encontrar nas redes? Quais são os canais principais? mariatorres.com.br e o meu Instagram é SOU, porque senão parece de alma, né? É SOU Maria Torres, tá? Então, me segue lá no Instagram, porque eu tenho um objetivo para a minha vida, que eu faço planejamento estratégico. Eu sou muito presencial. E agora eu quero ir muito para online,
fazendo mentorias, eu estou com mentorias, tem mentoria para o próximo mês, então eu estou indo para online mesmo para as mentorias. Então eu quero, em 2027, ter a referência e estar lá como uma das mentoras assim, de planejamento estratégico, todo mundo ter seu planejamento estratégico, tá, gente? E a primeira turma foi um sucesso que eu soube. Sucesso, o Hotel H, ela Hotel lotou. H. Nossa, gente, o Hotel H eu gosto muito da gestão, né? O Hotel H tem uma história. Então, eu queria muito fazer o link com o Hotel H. Fiz questão de ter os crachás da Papel Semente, que eu também amo a Papel parceira. Semente. Então, eu quis fazer tudo que tivesse significado, a Print Mill. Então, eu quis tudo que tivesse significado para mim. E foi muito legal ver gente, porque quando você está com a FGV, tem gente que pega avião e vem te ver. Então, que pega assim... Mas eu tive gente que veio de Petrópolis, de Teresópolis, então foi muito legal, da Barra da Tijuca, né, para vir para Niterói para assistir. Então, isso foi muito gratificante, realmente, e gratidão. Essas pessoas, foi um sucesso. Vamos para a segunda edição. Nessa a gente vai, né, Lucas? A gente estava viajando, lembra? Obrigada. Gente, vocês viram, né? Que delícia, né? Conteúdo incrível. Nossa, a gente está saindo aqui com a mala cheia. Adoro isso, né, Lucas? Como a gente aprende nesses nossos encontros. E o que você tem para falar mais, Márcia? Mais algum assunto? Não, só agradecer sempre nosso parceiro querido Masterpiece, essas convidadas maravilhosas aí que só deixam o nosso podcast mais incrível. E estou na Conexão Talento. Quem quiser me ver lá. É isso aí. Se você tem alguma dúvida com relação ao episódio, comenta aqui embaixo que a gente vai estar atento para responder. Se você está no Spotify, também tem espaço para comentário agora aqui, ou você pode ir lá para o YouTube para poder ver também a gente, porque no Spotify você acaba mais ouvindo. Qualquer dúvida, estamos à disposição lá no Instagram, você também consegue ver alguns cortes desse episódio e até o próximo mês com o próximo episódio do Conexão Cast. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tudo de bom.